aplauda. Aplauda aquele que vive. Aplauda aquele que vive. Oh, Jesus, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus, com tudo que somos, com tudo que temos. Nada é nosso, tudo é teu, Jesus. Nada é nosso, tudo é teu, Jesus. O fôlego de vida é teu, Jesus. A força para viver é tua, Jesus. Os sonhos são teus, Jesus. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Como é bom estar aqui. Aleluia. A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Quantos anseiam pela eternidade? Amém? Quando nós estamos num ambiente como esse, a única coisa que eu penso é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Poderia ser agora. Imagina nós agora sendo arrebatados e nos encontrando com o noivo. É para isso que vivemos, é por esse motivo que estamos aqui. Porque existe um noivo que nos ama, que nos escolheu, que nos tirou de trás das malhadas. E esse amor nos constrange, esse amor, ele cobre toda a vergonha que muitas vezes passamos. É esse amor que nos faz valer a pena, amém? Amém? Um dia nós estaremos com Ele. Glória a Deus. Estou aqui com meu coração muito grato ao Senhor, com uma santa responsabilidade. Eu sempre agradeço ao Senhor pelo privilégio. A Bíblia fala em Números que o sacerdócio ele é um privilégio. E estar aqui é um privilégio, mas também é um sacrifício. A vontade da minha alma era estar aqui embaixo recebendo, mas o Senhor, Ele nos deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu espero que fale ao seu coração assim como falou ao meu, amém? Eu acredito que somos um corpo, então ministramos juntos, pregamos juntos, tudo é junto, amém? Glória a Deus, então pregue comigo nessa manhã em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, ele confronte o seu coração e que ele fale a sua alma muito mais do que as minhas palavras, porque eu sou só um vaso de barro. Eu não posso fazer nada por você, eu não posso mudar a sua vida, mas eu acredito que existe um Deus que pode fazer muito mais. Amém? Eu acredito nisso, que existe um Deus que pode transformar a sua vida, que pode mudar as circunstâncias, que pode mudar tudo aquilo que você tem vivido. E é sobre esse Deus que nós vamos falar. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra que o Senhor direcionou ao meu coração para estar ministrando hoje fala de algo que nós, na vida atual, temos um pouquinho de medo. Às vezes nós não queremos passar, que é o processo da dor. Olhe para o seu irmão e diga: o processo da dor. Queridos, eu quero dizer que nesse processo eu entendo um pouco. Então a gente vai caminhar e falar um pouco sobre isso. A Bíblia, ela nunca esconde nada, e essa é a beleza da Escritura. A Bíblia nunca quis esconder as fraquezas dos profetas ou dos grandes homens de Deus. Se nós vamos olhar pela palavra de Deus, nós vemos que muitos homens de Deus erraram, pecaram, fizeram coisas que não agradaram o coração de Deus, mas também tiveram um coração arrependido e voltaram à presença. Só que hoje, nos tempos atuais, nós acabamos entendendo que ser uma bênção, que receber uma bênção, que ser alguém que está sendo abençoado por Deus, é alguém que não sente dor, é alguém que tem uma vida perfeita. E eu quero te dizer que isso está muito longe das Escrituras, meu querido. Muito longe, muito longe. Quando Jacó, ele se encontra com Deus, ele fala: Senhor, eu quero a sua bênção. Jacó já tinha recebido muito, ele já estava sendo próspero, mas ele fala: eu preciso da sua bênção. E sabe o que acontece com Jacó? Ele recebe uma marca na sua coxa. Ele perde quando recebe a bênção. Ele fica marcado quando recebe a bênção. Eu quero te dizer que, meu querido, eu não posso te enganar. Eu quero te dizer que quando você recebe a bênção, você é marcado.
Se você conhecer algum homem de Deus que não manca, que não tem alguma dor, eu quero te dizer, tem alguma coisa errada. Nós somos marcados na nossa alma muitas e muitas vezes, marcados, mas não mutilados. Somos marcados para nos lembrar de onde Deus nos tirou. Somos marcados para nos lembrar quem é o nosso Deus e que é no poder dele que somos aperfeiçoados. Não é pela minha força, não é por quem eu sou, não é pelo meu mérito, mas por quem é por mim, por quem vai por mim, porque vem adiante de mim. Nós temos, às vezes, a síndrome dos amigos de Jó. Nós vemos alguém sofrendo e dizemos assim, esse errou. Esse está fazendo algo que desagradou o coração de Deus. E muitas vezes não. Muitas vezes é o próprio Deus permitindo. Eu lembro que quando a pastora Andressa foi a primeira vez na minha casa, eu estava mal. Estava me escondendo e por isso eu agradeço a Deus por não ter desistido de mim. Quando eu mesmo já tinha desistido, eu não tinha me desviado nem estado longe da presença. Pelo contrário, foi a época que eu mais estava imersa na presença. Mas eu não queria mais o meu ministério, eu não queria mais pregar. Eu achava que não fazia mais parte de mim, era mais confortável estar sentado, ouvindo. A vergonha, a dor já tinha sido muito grande. E aí, quando a pastora Andressa chegou, a primeira coisa que eu falei para ela foi, eu acredito que Deus não se alegra com a minha tristeza. E ela falou assim, acho que não. A palavra de Deus fala que Deus se alegra com a tristeza, com as tribulações que o justo passa. Porque é nessa tristeza que nós nos encontramos com o Senhor, com o nosso Criador. As tristezas, as dores, elas nos empurram para Cristo. Foi na minha dor que eu entendi que eu era filha. Foi na minha dor que eu entendi que eu precisava de um Salvador. Foi na minha dor que eu entendi que eu precisava de um colo de um pai. A Bíblia fala que Paulo, ele ora 3 vezes pedindo, Deus, tira de mim esse espinho na minha carne. E a resposta de Deus foi, eu não vou tirar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Existem espinhos que sim, Deus vai tirar e vai ser um tempo, mas tem outros que você vai ter que aprender a tirar peso de glória das suas dores. Nós temos que aprender a tirar peso de glória. Eu queria, meus irmãos, muito que Deus tivesse me entregado uma palavra, que eu chegasse nessa manhã falando coisas muito leves e agradáveis, mas eu não posso reter aquilo que o Evangelho fala. O Evangelho é cruz. O Evangelho é cruz. O próprio Deus que não teve como usurpação não estar numa cruz. O estandarte do amor de Deus é uma cruz, não é um trono. E não seria diferente comigo. A palavra de Deus fala em Salmo 91, no original, que é o lugar que Deus faz, o que eu faço, o lugar de Deus, o meu secreto. Esse é o original, fazendo de Deus o meu lugar secreto. É estar no esconderijo do Altíssimo, é fazer de Deus o meu lugar, é saber que só Deus me preenche, só Deus consegue preencher as lacunas que existem dentro de mim. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas nós devemos entender que nenhuma dor é para sempre, toda dor é por enquanto, amém? Olhe para o seu irmão e fale, toda dor é por enquanto. Nós não vamos andar em círculos nas nossas dores, mas nos lembraremos quem nos chamou. Então, abra sua Bíblia em Marcos 5:25. E nós vamos caminhar falando sobre essa mulher. E diz assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos vivendo, sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sobre cuidados de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, diga piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele,
no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar o seu manto, ficarei curada. Instantaneamente, diga instantaneamente, cessou sua hemorragia. Ela sentiu o seu corpo livre. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Diga poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerando ao teu redor, ainda perguntas quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e tremendo, diga tremendo, contou-lhe toda a verdade. Ele então lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, seja livre do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é vivo. O Deus que curou, continua curando, em nome de Jesus. Eu queria falar algumas coisas sobre essa palavra. A Bíblia, ela é muito intencional, meus queridos. Nada na palavra de Deus está escrito porque está escrito. Tudo que está escrito tem uma intenção de estar escrito. Tem um motivo de estar escrito. Deus sabe o porquê está escrito. E quando a Bíblia fala que a mulher tocou na orla, a Bíblia poderia falar assim: a mulher tocou a túnica, a mulher tocou um pedaço da veste, mas a Bíblia nos relata que a mulher tocou a orla. O que seria a orla? A orla era a pontinha do barrado. E por que a Bíblia nos fala que ela tocou a orla? Isso nós vamos aprender em Salmo 133, 2, que diz que o óleo do sacerdote ele era derramado sobre a cabeça, escorria pelas barbas, indo pelas vestes, até chegar à orla. Isso era uma resposta para os fariseus dizendo: até a orla do seu manto era ungida. Até a pontinha do manto tinha poder. Até a pontinha do manto tinha algo a ser tirado. Eu quero te dizer, esse é o nosso Jesus. Se você quiser hoje, nessa manhã, você vai tocar nele. Você vai ser curada das suas dores. Você vai ser curado das dores da sua alma. Esse é o nosso Cristo. Só que o interessante dessa passagem e o que chamou minha atenção, você já conhece, é uma passagem muito conhecida. Nós pregamos várias vezes ela e durante a sua caminhada cristã você vai ouvir sobre essa mulher muitas e muitas vezes, porque a fé dela é uma fé que nos abala também. Aquela mulher, ela estava lá, ela estava sozinha e de repente ela fala: se eu apenas tocar, eu só preciso de um toque. Ela não fala por ninguém, ela vai se rastejando. E ela toca o manto, a orla, as pontinhas. Talvez só os dedinhos dela tocaram, nós não sabemos. Ela estava sendo pisada, pisoteada, mas ela foi e tocou. A Bíblia fala que instantaneamente, não foi assim? Instantaneamente ela tocou e ela sentiu que estava curada. Não fala que demorou, foi instantâneo. Ela tocou e foi curada. Só que depois, o nosso Cristo, isso é muito lindo, Jesus. O nosso Cristo olha para ela e fala assim: seja livre do seu sofrimento. Queridos, ela já não estava curada? Ela já estava curada. Por que Jesus falou: seja livre do seu sofrimento? Ele curou ela 2 vezes? Não. No primeiro toque ela foi curada no seu corpo. No olhar de Jesus ela foi curada na sua alma. Eu acho que você não entendeu isso. Eu sinto o poder de Deus aqui, queridos. No primeiro toque ela foi curada no seu corpo. No segundo toque ela foi curada na alma. Jesus olhou para ela e disse: seja livre do seu sofrimento.
daquilo que te causa dor, de todas as suas tristezas, de tudo aquilo que o mundo colocou sobre você. Você foi curada do medo que você tinha de Deus. Você foi curada da rejeição que você passou. Oh! Eu sinto a presença dele, meus queridos. Existem pessoas que estão sangrando em suas almas. A sua alma está sofrendo uma hemorragia. Aquela mulher não sofria só dores no corpo. Aquela mulher sofria dores na alma. Uma mulher que estava com fluxo de sangue, ela era jogada. Ela não podia ter contato, ela era considerada impura. Quando Jesus pergunta quem tocou, quando aquela mulher ela olha para ele, ela treme. Mas ela não treme no poder de Deus, ela treme de medo. Era como se ela dissesse assim, isso na minha imaginação, a minha Bíblia não fala, mas era como se ela dissesse assim: eu não te tornei impura, Jesus. Calma, Jesus, eu não fiz isso. Eu só toquei e fui curada, eu não estou mais sangrando. Eu não te tornei impura. Ela tinha medo de poder falar com o Cristo. Eu quero te dizer, muitas vezes nós temos medo de falar com o Cristo, mas é só Ele, meus irmãos. Nos momentos de mais dores que eu passei, eu só tinha Ele, eu tinha tudo. É isso que nós devemos entender. Ela só tinha uma palavra. Ela só tinha uma chance. E ela fez de tudo para agarrar essa chance. Eu quero te dizer, existe um Cristo hoje aqui que pode te curar, que pode te sarar, que pode transformar a sua vida. Ele não mente, Ele não falha. Você não é mais quem você era no seu sofrimento. Isso quer dizer que não vamos mais sofrer? Não, mas que não seremos mais presos às nossas dores. Não seremos mais, nós não andaremos mais em círculos nas dores. Queridos, como eu disse no começo dessa mensagem, a vida cristã ela é cercada por dores. Eu não vou falar para você que a partir de hoje vai ser 1000 maravilhas. Olha, meu querido, a partir de hoje a sua vida vai ser a vida de um querubim ungido. Você vai sair voando e você não vai sentir fome, não vai sentir mais nada. Não, meu irmão, não vai ser assim. As dores vão continuar, mas eu quero te dizer, você não vai ser mais preso a nenhuma delas. As dores não vão mudar quem você é. As dores não vão mudar quem você é em Jesus. Em muitos momentos de oração que eu tinha nas madrugadas, em momentos de dores, eu falava para Jesus. E sabe quando você, não sei se você já teve essa experiência, mas quando você chega ali no quarto secreto querendo falar muita coisa, e Jesus tira suas palavras, você chega assim e fala assim: Jesus, é hoje. Eu vou chegar aqui e eu vou estraçalhar. Eu vou falar tudo que eu quero e o que eu não quero. Aí você chega no quarto secreto falando: e aí, Jesus? Aí a presença dele vem, a glória dele vem. Aí você já começa a se constranger. Aí você já começa a dizer: Jesus, o Senhor é lindo. Tudo bem, vamos continuar. E aí você se rende a Jesus. E uma dessas noites, dessas madrugadas, onde a dor vinha muito forte, eu tive crises de ansiedade, meus irmãos, muito fortes, de ter sensação de desmaio, de sensação de vômito, de vomitar na madrugada. Em uma dessas experiências, eu estava no chão do meu banheiro, eu já tinha vomitado até minhas tripas, em uma crise de ansiedade. E eu abaixadinha assim, do lado na parede assim, orando. Naquela noite não tinha ninguém. Era eu e o Cristo. Eu olhei para o lado, meus irmãos, vocês podem acreditar ou não. Eu sei o que eu vivi. Eu olhei para o lado e eu vi Jesus ali, abaixado no meu banheiro. E eu olhava para ele. E ele falava assim: eu não posso te tirar desse sofrimento, mas eu vou passar com você.
E ele me falava: você quer uma situação mudada, você quer uma alma transformada. Talvez a situação não vai mudar, meus irmãos, mas a sua alma não será a mesma. A sua alma não será a mesma. Existem dores que não param de sangrar, mas sangue é vida. Nós precisamos estancar esse sangue. Muitas vezes estamos andando sangrando, morrendo aos poucos, perdendo a alegria, ficando rixosos, culpando Deus, murmurando. Quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos refletindo o Cristo, nós estamos refletindo as nossas dores, as nossas limitações, e as pessoas ao nosso redor começam a ver uma pessoa triste, rixosa, com dores. Eu cheguei aqui nessa igreja com muito medo de tudo e de todo mundo. Eu tinha sido muito marcada, pessoas muito perto de mim tinham me ferido muito. Eu tinha medo de todo mundo. Eu não acreditava mais em ninguém. Eu pensava assim: quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Jesus, quem vai ser o próximo que vai me trair? Quem vai ser o próximo que vai me machucar? Quem vai ser o próximo? E a primeira vez que eu cheguei aqui com a pastora Andressa, eu falei assim: não fala pra ninguém que eu sou pastora. Eu não sou ninguém. Me deixa sentadinha ali, quietinha. A Andréia vinha me servir água, nem água eu queria, meus irmãos, porque eu falava assim: se eu aceitar, vão descobrir que eu sou pastora. Eu falava: não quero não. Aí a Andressa olhava pra mim e falava assim: aceita, ela não vai parar de falar. Aceita logo. Aí eu pegava, mas toda vez que alguém chegava, às vezes para me cumprimentar, eu tinha medo, eu segurava na mão da Andressa assim, falava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Minha vontade era sair correndo. E não é porque eu não tinha a presença, é porque eu não tinha Jesus. Gente, a minha vida desde os meus 14 anos foi entregue para Jesus. Ele é o amor da minha vida. Eu não sou nada sem Ele. Nos piores momentos da minha vida, eu tinha duas alternativas: ou correr de Jesus ou correr para Ele. Eu sempre corri para Ele, eu sempre vou correr para Ele. Mas é que as dores eram muito difíceis, era muito pesado, o fardo machucava muito. E eu comecei a me tornar essa pessoa para dentro de mim. Eu não queria que ninguém se aproximasse muito. Eu não queria me ferir de novo, eu não queria acreditar nas pessoas de novo. Era difícil acreditar nas pessoas. Era muito difícil. Mas Jesus acreditou em mim. E Jesus acreditou em você, e Ele não deixa de acreditar em nós. Então eu não podia deixar de acreditar. O Espírito Santo está me lembrando de uma coisa, eu nunca contei isso. Vou contar hoje. Amém? Você pode não acreditar também. Se você não quiser acreditar, você não acredita, mas eu vivi isso. Nesses dias de muita ansiedade, de muita dor, eu não dormia, irmãos. Eu passei, em um mês eu emagreci 15 quilos. Eu não comia, eu não dormia, eu não vivia, eu vegetava. Eu só orava e chorava. Orava e chorava, orava e chorava. Só isso que eu fazia. Madrugadas orando e chorando e buscando o Senhor. E eu mudei de casa. E foi engraçado que nessa casa que eu mudei, ela é no oitavo andar. E quando eu deitava na cama para dormir, eu sentia a minha cama balançando, assim. E quando a cama começava a balançar, eu dormia. E aí um dia, eu comentando com a minha mãe, eu falei assim: nossa, o bom de morar no oitavo andar é que a cama balança e eu consigo dormir. E minha mãe falou assim: menina, você é louca? Cama não balança. Eu falei: a minha cama balança. Aí minha mãe falou: menina, não, é impossível isso. Eu falei: não, mas tem um negócio que dizem que o prédio tem que balançar um pouquinho. Minha mãe: filha, ninguém sente isso. Eu falei: eu sinto, eu deito, a minha cama balança e eu durmo. E as coisas foram acontecendo e foi passando. E aí, há um tempo atrás, que eu já estava legal, que já estava bem, que as coisas já estavam começando a fluir, eu deitei na cama.
E meus irmãos, a cama não balançava mais. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu balançava a cama todas as noites para você dormir. Queridos, a Bíblia fala em Salmos que Deus, ele pode não estar tirando a enfermidade, mas Ele se preocupa com o afofar de um travesseiro. Jesus se preocupava em balançar minha cama para eu conseguir dormir. Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus, que se preocupa em balançar a cama para eu conseguir descansar. Esse é o seu Jesus, queridos. A boa notícia do Evangelho é que não estamos fadados a repetir ciclos. Jesus fez em seu corpo um novo e vivo caminho. Você vai aprender a amar, a perdoar, a deixar para trás, a não olhar mais o que aconteceu, vai aprender a andar mais uma milha, a entregar a capa, a dar a outra face. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Esses dias Deus ministrava meu coração sobre a passagem que diz: você vai assentar à mesa diante dos seus inimigos. Queridos, quem quer assentar à mesa em quem te causou dor? Ninguém. Mas essa é a promessa de Deus, você vai se sentar na mesa com eles. Mas aí a palavra continua, e o seu cálice vai transbordar. Meus queridos, só Deus pode fazer isso. Em Jesus quebramos o ciclo da dor. Tudo começa de uma alma. A minha alma curada, a minha alma transformada vai curar a minha família, que vai curar a minha descendência, que vai curar o meu prédio, que vai curar o meu bairro, que vai curar a minha cidade. E essa promessa vai chegar às nações da terra, meus queridos. O seu testemunho, o testemunho da sua dor. Você acha que Davi não sofreu quando foi rejeitado? Você acha que José não sofreu quando foi entregue com os irmãos? Você acha que Esther não sofreu de ter crescido como uma órfã? Mas são nessas dores que o Senhor se aperfeiçoa e se mostra para a humanidade. Deus não quer pessoas perfeitas, Deus quer pessoas que se entreguem. É nessa dor que Deus olha e fala assim: eu me aperfeiçoei nela, eu vou fazer na sua vida também. Eu curei ela, eu vou curar a sua vida também. Eu não mudei quando eu fiz na vida dela, eu vou fazer na sua também. Esse é o nosso Deus. O Evangelho vem do micro para o macro, de uma pessoa para nações. Deus ama toda a nossa singularidade. Deus ama o que tem em nós, o que Ele mesmo colocou em nós. Não precisamos nos esconder em nossas incapacidades. Não precisamos deixar de ser vulneráveis ao nosso Criador. É aquilo que só tem em mim que Deus ama. Ele colocou só em mim. Eu não preciso pregar de um jeito tal ou do outro jeito. Eu tenho o meu jeito e Jesus ama isso em mim. Eu não preciso esconder e dizer para vocês: gente, a minha vida é 1000 maravilhas. Eu acordo cantando com os passarinhos vão na minha janela e eu sou quase a Branca de Neve. Queridos, isso só acontece na Disney. Nós temos isso dentro de nós, nós pensamos, sempre vai ter um final feliz. Eu quero te dizer, o final feliz é lá na eternidade, meus irmãos. O final feliz é quando formos arrebatados, quando estivermos com o Cordeiro. Esse é o nosso final feliz. Esse é o nosso final feliz. Oh! Nós não precisamos demonizar nossas emoções. Você só pode ser curado se reconhece a sua dor. Aquela mulher, ela falou: Senhor, eu estou sangrando, mas se eu tocar
Se eu tocar, eu serei curada. É se eu tocar, Jesus. Só que uma hemorragia, para ser curada, ela precisa ser pressionada. E não é gostoso você ter pressão na sua dor, queridos. Não é bom. Quando eu cheguei aqui, muitas vezes a pastora Andressa ia na minha casa me tirar de casa. Vocês não sabem disso. E não é gostoso. Você só quer ficar lá chorando na sua tristeza, com a sua poça de sangue. Mas você tem que sair de lá. Você tem que viver. Você tem que pressionar. Você tem que estancar. Vai doer, mas vai curar. Amém. Quem quer pressionar aonde dói? Ninguém. Aquela mulher, ela treme de medo de Jesus. Ela treme de medo da religião. A religião nos afastou do Cristo. Eu quero te dizer que existe um novo e vivo caminho revelado para nós. O véu se rasgou de cima a baixo. Existe uma história judaica que diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, e para esconder a vergonha de Israel, porque eles diziam que a arca ainda estava lá, mas não estava. A presença não estava mais lá, e a religião continuava dizendo, está tudo bem, aqui continua a presença. Não tinha a presença de Deus. Jesus precisa morrer para que o véu se rasgue e a vergonha de Israel se mostre e diga, não, a minha presença não está mais aqui. Às vezes tem que acontecer isso conosco, para que a gente possa voltar. Uma coisa que eu aprendi, queridos, é que não existe um crente humilde. Não existe. Crente não é humilde. Crente é humilhado. Depois que é humilhado, se torna humilde. Depois que é amassado, se torna humilde. Humilde foi o Cristo, como diz a palavra de Deus, que se entregou. Mas nós temos muitas vezes que ser humilhados, que ser feridos, para nos entendermos, para nos mostrar quem somos, para mostrar, realmente a arca não estava mais ali, Jesus. Eu preciso ir carregar a sua arca de novo, preciso dar 6 passos, matar, fazer o sacrifício, mais 6 passos, sacrificar de novo, para que eu tenha novamente a presença sobre mim. Mas Jesus, ele não condena a dor daquela mulher. Ele olha para ela com olhos de amor. Você consegue imaginar os olhos de Jesus olhando para ela? Eu consigo. Porque são os mesmos olhos que me olham todos os dias. Ele olhou para ela amando tanto ela. Ele olha para ela e fala assim, seja livre do seu sofrimento. Eu não quero te ver sofrendo. Era isso que Jesus estava falando. Ele olhou nos olhos dela e disse isso. A Bíblia fala em Hebreus 4:15 que Ele é o sacerdote que não se envergonha das nossas dores. Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus sabe como é ser traído. Jesus sabe como é ser desprezado. Jesus sabe como é estar sozinho. Jesus te diz, você não precisa de ser o resultado das suas dores. Jesus sentiu dores, mas não deixou com que as dores dominassem ele. Jesus governava o mundo exterior, mas governava o mundo interior também. Nós vemos isso muito claro quando Jesus está lá na tempestade. Você só consegue acalmar a tempestade que você consegue dormir, meus irmãos. Você só consegue acalmar uma tempestade se você consegue dormir nela. Jesus governava o seu mundo interior. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho. Ele sabia quem ele era. Eu quero te dizer, podem te tirar tudo. Podem te tirar riquezas, podem te tirar status, podem te tirar ministério, podem te tirar tudo, mas nunca vão poder tirar o seu pai. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.